Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui em um curso pela Luminiprev e a gente vai aí trazer um conteúdo de qualidade para você no que tange a recurso administrativo previdenciário. Meu nome é Igor Souza, eu sou advogado, técnico do Seguro Social há 6 anos, trabalho na INSS, sou gerente executivo de Salvador e vou trazer aí esse conteúdo de maneira simplificada para vocês entenderem como é que funciona todas as etapas do recurso. Mas antes de a gente entrar no tema propriamente dito, eu sempre gosto de trazer um conteúdo um pouco mais introdutório e anterior ao tema que a gente vai tratar. Por que eu gosto de fazer isso? Eu acho interessante a gente se ambientar onde é que está a situação ali para você utilizar o recurso da melhor forma possível. Então a gente vai comentar sobre o recurso como estratégia processual. Então, o recurso administrativo, ele nada mais é do que a possibilidade de você questionar a decisão administrativa do INSS. Tá? Então, o primeiro passo que vocês têm que entender é que a decisão administrativa do INSS, quando você faz um requerimento normal, o processo administrativo previdenciário, que inclusive é alvo aqui de curso que está na plataforma, ele tem aí todas as possibilidades de você conduzir e compor o processo, instruir o processo para a decisão, mas nem sempre a decisão é a contento, nem sempre a decisão é a decisão que se espera, nem sempre a análise é aí feita com o rigor necessário, até porque há divergência de entendimento, há a possibilidade sim de haver algum equívoco e a maneira que você utiliza para poder fazer o questionamento dessa demanda é o recurso. Mas a utilização do recurso, ela precisa ter um tanto quanto a atenção. Por quê? Porque o recurso, ele tira o processo do âmbito do INSS, do âmbito da autarquia previdenciária. Por quê? Porque quem tem a competência de julgar os recursos administrativos é o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, o Conselho de Recursos da Previdência Social é órgão vinculado ao Ministério da Previdência Social, vocês vão ver isso ao longo do curso, que não está aí subordinado e vinculado hierarquicamente ao INSS, tá? Então, é uma outra instância, com outros procedimentos, com outros prazos, e por isso nem sempre tão rápido e tão célere quanto a autarquia previdenciária. Sim, eu sei que vocês podem dizer, Igor, mas o INSS nem sempre é rápido. E realmente, nem sempre o INSS é rápido, mas pode ter certeza que ele é mais rápido do que o CRPS, inclusive porque os prazos do CRPS são muito diferenciados em relação aos prazos do INSS. Legalmente, o INSS tem 45 dias para compor aí o seu processo administrativo, né? Finalizar o seu processo administrativo. Óbvio que tem um termo de ajuste de conduta junto com o STF, que varia aí o prazo entre 30 e 90 dias, a depender da espécie do benefício. Mas o CRPS, em seu regimento interno, na maioria dos casos que são submetidos ao CRPS, o prazo determinado é de 365 dias para o benefício ser julgado. Então você já vê que há uma diferença gritante no prazo. Então esse ponto é um ponto que a gente precisa observar e por isso o nosso primeiro módulo, antes mesmo de a gente falar sobre recursos, sobre fase interna, sobre fase externa, sobre aquele passo do recurso que acontece dentro da INSS, aquele passo que é submetido ao CRPS e todas as questões que envolvem isso, eu gostaria de conversar com vocês do recurso como estratégia processual, como vocês utilizarem o recurso de maneira que vocês realmente tirem proveito desse instrumento. Porque assim, não adianta nada você utilizar o recurso e você trazer aí um prejuízo temporal para o beneficiário. Seja você que esteja atuando em nome próprio, seja para o seu procurador, você trazer aí uma demora adicional sem necessidade. Então você tem que pensar que quando você vai utilizar o recurso, você pode estar aí adicionando à equação da concessão do benefício um tempo adicional. E esse tempo adicional ele tem que ser utilizado como estratégia, tá? Porque senão você vai gerar um tempo adicional que muitas vezes não é ali necessário, tá? Então a gente vai vir aqui para o slide para poder a gente começar a conversar
do recurso como estratégia processual. Então, antes mesmo de você saber como recursar, de você saber qual é os prazos, de você saber qualquer coisa sobre o recurso, a gente vai conversar um pouco como funciona o recurso na prática, como você tirar bom proveito do recurso. Então, primeira discussão que a gente vai trazer aqui no momento é o recurso versus um novo pedido, tá? Então, Igor, tive um benefício previdenciário negado. Esse benefício aí, eu analisando aqui, com o conteúdo que eu já aprendi aqui na plataforma, eu identifiquei que há alguns questionamentos a serem feitos e o recurso é a maneira cabível de fazer o questionamento. Por quê? Porque houve aí uma análise equivocada da demanda. Então, como fazer isso sem gerar prejuízos temporais? Então vamos lá, brincar comigo aqui na tela, tá? Então você deu entrada aqui, tá? Aqui é sua DE, tá? Sua data de entrada de requerimento do primeiro benefício, tá? Então você deu entrada nessa data e aí você tem um período, né? E aí quem assistiu minha aula de processo administrativo previdenciário sabe que aqui a gente vai ter a fase inicial do processo, onde vai ser feito o requerimento, vai ter a fase de instrução, que pode ter uma exigência ou não, e aí vai ter aqui também a fase decisória, onde você vai ter a decisão. Decisão essa, tá? Que foi protocolada aqui. Então, imagine essa linha como uma linha temporal. E aqui você teve a DDB. DDB é a data de despacho do benefício, tá? Então você teve aqui a sua decisão. E essa decisão é a decisão cuja qual você discorda, tá? Então, poxa, Igor, tenho que dar entrada no recurso. Beleza, você tem que dar entrada no recurso, mas a depender do que seja a decisão, e aí eu peço para que você venha aqui na câmera, a depender do que seja a decisão, você pode dar entrada no recurso buscando garantia ADE, tá? Mas você sabe que se você fizer um novo pedido, você talvez tenha ali uma análise de um outro servidor que seja aí mais detida sobre o assunto, ou você tenha condições de instruir o processo melhor, fazendo uma ponderação sobre o que não foi analisado, e você ter, de maneira muito mais célere, a concessão do seu benefício em uma data de entrada de requerimento futura, tá? Igor, mas eu não vou usar o recurso, vou perder aquela ADE antiga? Não, e eu vou te mostrar como fazer isso na prática, tá bom? Então vamos lá, volta aqui para a tela. A gente vai apagar aqui a DDB, e aí você tem a DDB. Nesse prazo aqui, que é um prazo de 30 dias, você pode dar entrada no recurso, e deve dar entrada no recurso. E você vai começar a startar a sua linha temporal do recurso, tá? O que é que esse aqui é a data que você deu entrada no recurso, tá? E aqui, o que é que você objetiva aqui? Você objetiva garantir essa DE, porque você acredita que nessa data de entrada de requerimento, a pessoa cujo qual você está representando, ou até mesmo você, tem direito ao benefício. E você vai fazer as suas razões de recurso e vai submeter isso ao julgamento do CRPS. Lá na frente, algum tempo depois, no mínimo 1 ano, você vai ter aí a decisão do CRPS, que pode ser uma decisão de concordância com você. E na hora da decisão de concordância, você vai retroagir o seu benefício à DE, ou seja, seu benefício vai ser concedido na DE. Mas, poxa, você vai ter que ficar esperando esse, no mínimo, 365 dias para isso ocorrer? Não. Você pode fazer o seguinte, você dá entrada no recurso, tá? Mas depois dos 30 dias aqui, ó, você dá entrada num novo benefício. DE nova. Ou seja, volta para a fase administrativa, você dá nova entrada. Você pede para o INSS analisar novamente. Por quê? Porque agora você vai fazer uma instrução melhor, ou você vai pontuar alguma coisa que você não pontuou, ou você vai sinalizar que algo foi deixado de analisar no benefício anterior, e você pode aí, inclusive, conseguir, é difícil, mas você pode conseguir, inclusive, que o servidor faça a análise de maneira tão detida, cujo qual ele garanta a sua ADE antiga, tá? Muitas vezes isso não vai acontecer na prática. O que o servidor vai fazer é o quê? Volta para a tela. Ele vai gerar um número de benefício novo e vai dar uma DDB, uma data de despacho
nova concedendo esse benefício. Então ele vai concordar com você, tá? Aí você vai falar, poxa, Igor, mas aí meu recurso não tem razão de ser? Claro que tem, porque via de regra, o benefício ele vai ser concedido nessa data de requerimento. Data essa de requerimento, que é diferente da data que você julga que é a data que seu cliente ou que você tem direito. Então, o recurso, ele nada mais vai servir para o quê? Volta aqui na tela. Para garantir o valor retroativo, ó, desse período. Então, ele vai garantir o retroativo desse período. Mas, em compensação, você não vai precisar esperar 365 dias, porque entre a DE e a DDB vai demorar uns 90 dias e o seu cliente já vai estar feliz recebendo o valor do benefício muito mais rápido e aguardando o recurso já recebendo o valor devido. Inclusive, se você tiver alguma discussão adicional a fazer, por exemplo, foi concedido, mas foi concedido com valor de renda mensal inicial equivocada, você pode dar entrada num novo recurso. Recurso esse que vai ser aqui, ó, do NB2. Esse aqui é o NB1, tá? Você deu entrada no recurso do NB1 aqui. Se você deu entrada no novo pedido de processo administrativo no INSS, e seu NB2 aqui, esse NB que aqui tá, ele tá concedido de maneira legal, certinho, sem nenhum problema, você não precisa fazer nada, é só aguardar o julgamento do seu recurso e a concordância, tá? Mas se você deu entrada no NB2, o NB2 foi concedido, mas ainda assim existe algum questionamento, você pode dar entrada no novo recurso, ó. Pode abrir uma nova linha temporal de recurso aqui. E essa linha seria aí para o NB2. Entende? Mas isso na prática não acontece muito. O que acontece é que você consegue, num lapso de tempo muito menor, conseguir o benefício do seu cliente sem maiores problemas, tá? Você consegue acelerar essa concessão e isso, consequentemente, deixa o seu cliente muito mais feliz, porque ele não vai precisar esperar aquele recurso que minimamente vai durar 365 dias para ser julgado, para depois ainda ter que ser implantado pelo INSS, e isso aí demora um pouquinho. Então você pode usar essa estratégia aí para acelerar. Mas, Igor, isso não gera problema? Isso pode, na prática, gerar a necessidade de você escolher entre o benefício mais vantajoso e talvez ter que abdicar da DE. O que é que eu estou falando com isso? Volta para a tela aqui, para a gente poder não perder o raciocínio. Obviamente, quando você dá entrada no benefício e junto com o recurso, o benefício novo vai ser garantido numa DE futura. Ou seja, vamos dar exemplo prático. Aqui é dia 1º de janeiro. Aqui é dia 1º de janeiro de 2024. E aqui, ó, certamente com o passar do tempo, 30 dias aqui do recurso, mais o tempo da análise, aqui já seria 1º/4 de 2024. Perceba que há uma diferença aí de 3 meses entre uma data e outra. O seu cálculo de renda mensal inicial vai alterar nessa data, tá? E pode alterar de maneira pouco sensível ou muito sensível. Às vezes, o lapso temporal não é só de 3 meses, é de muito tempo. E você vai ver a possibilidade lá na frente de flexibilização da tempestividade do recurso. Então, essa diferença aqui, ó, entre esse lapso temporal e esse lapso temporal que eu coloquei no exemplo aqui de 3 meses, pode ser de 1 ano, pode ser de 1 ano e meio. Então, a renda mensal inicial pode alterar muito. Nessas situações em que a renda mensal altera bastante, pode ser que o benefício, quando concordado, quando sai a decisão do recurso, que você retroage a DE, essa renda daqui, ó, desse benefício nessa data, é muito menor do que a renda dessa RMI2 nessa data. E não compensa, mesmo que você pegue o retroativo inteiro, o retroativo desse período aqui, ó, às vezes não compensa você trocar o benefício. Então tem que ter esse detalhe e essa sacada, tá bom? Então a gente vai encerrar esse bloco por aqui e a gente vai abrir outras 2 discussões antes de entrar no tema. Porque você que assistiu a aula de processo administrativo aqui da Luminiprev
já está ciente de que o padrão é esse, tá? O padrão é muita qualidade, muita introdução e a gente sempre segmenta para você entender de maneira clara e objetiva aonde você está. Então, se você não pegou o feeling, fica aqui. Você vai ter o conteúdo inicial, bem mastigado depois dessas duas discussões, e você vai ter a oportunidade de voltar aqui para poder entender isso na prática. E, obviamente, ao longo do curso, a gente vai trazer vários exemplos também, como esse, para mostrar para vocês a dinâmica de como isso acontece, tá bom?